Olá! Um livro que resgata a história, a cultura e a tradição dos profetas da chuva do Ceará foi produzido pelo Instituto Seara de Desenvolvimento em parceria com a CAGES, o Governo do Estado do Ceará, o Ministério do Turismo e o Governo Federal. Os profetas pelo observar da natureza e o desejo de chover. E quem vai nos trazer mais informações sobre o livro é o produtor Osiel Gomes e o jornalista Benedito Teixeira. Tudo bem, Osiel e Benedito? Osiel, como nasceu a iniciativa de publicar um livro sobre os profetas da chuva do Ceará? Ele nasceu do desejo de salvaguardar esses saberes e esses fazeres, né, desses homens e mulheres do sertão cearense. Ele vem mesmo para o registro desses profetas que são tão fortes dentro da cultura do homem sertanejo e que está tão presente dentro desse momento que sempre o cearense tem de vai chover, não vai chover, posso plantar meu feijão, não posso, é bom abrir mais um outro poço ou não. Então é um desejo realmente de trazer à tona, de valorizar esse personagem tão forte da nossa cultura. Benedito, fala um pouco sobre a pesquisa. Como vocês tiveram acesso a esses dados? A pesquisa a gente fez em loco, né, em Quixadá. A gente esteve lá no encontro dos profetas no começo do ano. A gente entrevistou vários profetas, a gente entrevistou especialistas, pesquisadores, a gente entrevistou as pessoas da cidade, né, os organizadores do encontro. Também fizemos uma pesquisa bibliográfica para falar um pouco sobre essa tradição que foi por dezenas de anos esquecida, né? Ela não existia nos livros. Ela passou a estar nos livros só muito recentemente, a partir da segunda metade da década do século XX. Nas últimas décadas do século XX, né? Ele foi durante... O profeta de chuva e essa tradição cultural, ela não existia nos livros de sociologia, na própria literatura de ficção, no Romance de 30, por exemplo, né? Dos escritores nordestinos, né? Do tema da seca, enfim. Então, foi uma pesquisa extensa, foi uma pesquisa prazerosa, a gente fez muitas entrevistas e resultou nesse trabalho maravilhoso, que eu acho que é uma grande contribuição para a preservação dessa cultura no estado do Ceará. Osiel, esse é um livro que foi escrito a várias mãos, não é mesmo? Fala um pouco dos outros autores e da participação de cada um. Isso. É importante falar que é uma grande equipe, né? Nós estivemos aí lançando o livro dos profetas e lançamos também um documentário dos profetas da chuva. Então, dentro dessa equipe, nós temos jornalistas, nós temos fotógrafos, nós temos cineastas, nós temos o pessoal do som, o pessoal da iluminação. Dentro do livro mesmo, no livro físico, você tem a Eta de Paula, que fez uma entrevista muito interessante com a Carla Martins, que é uma pesquisadora e também escritora, escreveu um livro também sobre o profeta da chuva. A Eta também entrevista o professor Gilmar de Carvalho, né, que é muito rico esse texto. Ele inclusive fala muito da superação, né, do homem nordestino, do homem cearense especificamente, de um Ceará que cresceu sem pai, como ele mesmo diz, né? Até o capitão da capitania hereditária não quis vir para cá, era uma terra muito inóspita. Então a gente viveu sempre muito nessa função das chuvas, isso é muito bem relatado no texto. Nós temos também os textos do Benedito, que fala aí também dessa parte mais técnica também, a história desses profetas, como surgiu isso, essa relação da profecia com a ciência. Ou seja, gente, é um livro delicioso de se ver. Benedito, o que caracteriza um profeta da chuva? Como se identifica um profeta da chuva? O profeta da chuva, ele não é a profecia de chuvas e o profeta, eles não são um produto, né, eu diria um presente, a gente chama de presente. Eles não são presentes apenas do semiárido do Ceará, eles estão... a gente tem conhecimento de todos os estados do Nordeste e das regiões onde tem escassez de água, né, onde tem muita probabilidade de seca no Brasil.
provavelmente eles estão em todas essas regiões. O que caracteriza o Profeta de Chuva do Ceará, que é especificamente o foco do nosso trabalho, né, da nossa proposta com esse livro, eles são geralmente agricultores, né, já que eles começaram a fazer as suas previsões, né, seus prognósticos, pensando, né, no seu trabalho, se vai ter inverno, né, se vai ter chuva, se vai ter água para alimentar os bichos, para alimentar a família, para fazer a agricultura, né, pelo restante do ano. Então eles são agricultores, geralmente pessoas de idade, que passaram anos e anos e anos e anos aprimorando essa técnica, que não é uma adivinhação, é uma técnica de observação da natureza. Eles são geralmente pessoas analfabetas ou semi-alfabetizadas, mas com um grande e profundo conhecimento, né, da observação da natureza, né? Eles observam a fauna, a flora, os astros, as nuvens, o sol, a lua, né? Os astros que eu já falei, a direção do vento, enfim, são várias as técnicas que eles utilizam. Então é isso, que caracteriza os profetas são exatamente esses caracteres, né? Esses fatores. Osiel, quem são os profetas da chuva do Ceará? Quem são esses profetas? Esses profetas são homens magníficos, né? E que vivem da observação para a natureza, eles vivem de observar os bichos, de observar as plantas, de observar as árvores, observar o céu, as estrelas. E a partir dessas observações é que eles poeticamente fazem as suas profecias, né? E eles são homens simples, são homens mesmo agricultores, outros dona de casa, e que receberam dos seus pais, né, esse tipo de conhecimento, essa curiosidade do olhar, do observar realmente a natureza. Benedito, quais os sinais da natureza que indicam aos profetas que nós vamos ter um bom inverno? Na pesquisa que a gente realizou, a gente conseguiu levantar pelo menos aí 50 técnicas diferentes de observação da natureza que eles utilizam para fazer as profecias, né? E é bom que se diga, muitos profetas até nem gostam de ser chamados de profetas, porque profeta tem um aspecto religioso e que para eles essa questão da influência religiosa, do divino, é muito importante, né? Eles são muito tementes a Deus, então muitos nem gostam de ser chamados de profetas, né? Porque eles acham que não são dignos de serem chamados assim. Eles fazem a observação da natureza. São observadores da natureza, tem uns que preferem, são experimentadores da natureza, caçadores de inverno, enfim, tem várias designações para os profetas da chuva. Então a gente conseguiu levantar mais de 50 técnicas diferentes, como por exemplo, eles observam as ninhadas de alguns animais, a floração de algumas árvores, como é que os animais estão, se estão gordos, se estão magros, como é que está as florações de algumas plantas do mato, né? Eles veem também os astros, as nuvens, como é que eles se posicionam, né, em determinadas épocas do ano. E também eles fazem... Então eles pegam essa observação, que não é feita apenas uma vez, eles passam praticamente um ano, praticamente metade do ano anterior e começo do ano seguinte, para prever a quadra invernosa que vai se dar nesse ano, né? Se vai ter inverno, para garantir a água para alimentar animais, bichos e agricultura para o restante do ano. Então, assim, geralmente eles começam as previsões, fazer as observações no segundo semestre e vão até o começo do ano, quando eles fazem os prognósticos, que, por exemplo, em Quixadá eles fazem os prognósticos no Encontro dos Profetas, que acontece no começo do ano, lá na cidade de Quixadá. E também fazem nas rádios e fazem nas feiras, né, e nas conversas de balcão, do comércio do interior, né, do sertão. Osiel, além do livro, tem também um mini documentário, não é, que faz parte do projeto. Fala um pouco desse documentário.
A princípio, nós iríamos apenas gravar essas imagens para que pudesse ajudar na composição do livro. E, de repente, quando a gente começou a se deparar, era um material tão rico, né, tão potente, tão forte, que ele acabou virando aí, então, uma nova narrativa dentro do audiovisual e nasceu o documentário, que tem aí a direção do jovem cineasta Vitor Grillo, e que a gente ficou muito feliz com essa experiência, porque o audiovisual ele alcança também uma linguagem muito forte para o público, e principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo agora de pandemia. Então o audiovisual ele tornou-se aí uma linguagem bastante potente. Osiel, mostre o livro para a gente e fale como as pessoas podem ter acesso ao livro. Então, esse é o nosso livro, saído quentinho do forno, né? Ele é todo recheado com essas ilustrações da Raíssa Cristina, recebeu todo um toque de gênio do nosso designer Rafael Lima Verde, e ele vai ser distribuído, 1.500 deles serão distribuídos pela rede de bibliotecas públicas do estado do Ceará e também em 200 bibliotecas comunitárias. E você também pode acessar o nosso livro virtual e o audiolivro pelo site livroprofetas.com.br. Acessa lá e tenha uma boa viagem, né? Porque ver um produto bonito como esse, com fotografias que ilustram essa cultura popular cearense tão forte dentro do nosso sertão, e que também trouxe e fez, né, previsões maravilhosas para esse inverno que nós tivemos desse ano. Então, muito obrigado, Rosane, obrigado a todos vocês, e espero que tenham todos uma boa leitura. Osiel Gomes e Benedito Teixeira, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Cabeceira. Parabéns por esse belíssimo projeto, por essa belíssima publicação que tem à frente o Instituto Seara de Desenvolvimento, né, uma produção do Instituto Seara de Desenvolvimento, com o apoio, né, a parceria da CAGES, que comemora os seus 49 anos de existência, né? Parabéns também ao governo do estado do Ceará, à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. Todos esses órgãos patrocinando esse livro, também aí a Lei de Incentivo à Cultura, né? Parabéns a todos os profissionais envolvidos nesse belíssimo trabalho. Eu gostaria de agradecer a vocês da TV Assembleia por nos dar essa oportunidade de falar desse livro tão maravilhoso e tão importante para a cultura do Ceará. É um livro que, inclusive, demanda, inclusive reivindica que essas pessoas, que os profetas da chuva, eles sejam respaldados pelo poder público enquanto guardiões de uma tradição cultural importantíssima para o Estado. E queria deixar aqui meu agradecimento também a todos que participaram desse livro, né, da equipe que fez esse livro, desde os coordenadores, passando pela produção, pelos outros jornalistas que escreveram, pela edição, pelo pessoal do documentário, pelos fotógrafos, enfim. Então, eu queria agradecer e queria dizer que pedir para vocês que acessem, ele já está disponível no meio digital, para leiam. Está muito lindo, está muito bom de ler, muito gostoso, e vocês vão aprender muito com essas pessoas. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com muito mais literatura, cultura, história para você, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo.